né? Antiga palavra. Até a velhinha veio. Seja bem-vinda, velhinha. Mas vamos lá e já se encontra para partilhar a vida, né? Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia hoje vem falar para mim e para você sempre aquilo que vai me levar à mudança. A palavra de Deus nunca pode vir ao nosso encontro e passar e não nos tocar. Quando nós olhamos hoje o centro da palavra, nós percebemos que tem um eixo central, que vai falar de mudança de atitude e também de fazer a vontade de Deus. Quando nós ouvimos a primeira leitura, é tão interessante que a gente se enquadra nela. A pessoa dizia assim: Deus não é o mesmo, Deus mudou. Quer dizer, muitas vezes nós queremos que Deus acolha a nossa vontade e faça aquilo que nós queremos. E aí é mais fácil nós colocarmos a culpa em Deus do que nós mudarmos as nossas atitudes. E vamos ser bem sinceros, é difícil no mundo de hoje nós conseguirmos viver aquilo que a palavra de Deus nos pede. Não é que é simples. Vamos ser bem sinceros, não é verdade? A gente lê a Bíblia e fala: meu Deus do céu, como que eu vou viver isso? Mas não é porque nós não damos conta, ou não é porque nós não temos facilidade, que Deus não é o mesmo. Na verdade, a sociedade que mudou, e nós que queremos adaptar a Deus as nossas vontades. Mas a palavra de Deus não muda. E quando nós lemos o Evangelho hoje, nós percebemos o seguinte: a realidade de um pai com 2 filhos. Quem aqui tem mais irmãos? Quem tem mais irmãos? Eu tenho mais um. Embora nós sejamos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nem sempre nós somos iguais. É ou não é verdade? Eu tenho mais um irmão mais velho, eu sou padre e ele é pastor. Dá para mudar um pouco a coisa, não dá? Né? Ele tem uns 130 quilos, eu tenho 90. Fisicamente também somos diferentes. Mas o nosso jeito de ser tem algumas semelhanças, mas as atitudes nem sempre são iguais. Quando nós ouvimos esse Evangelho, nós percebemos um pai que chega e tem um desejo. O desejo de que os filhos possam ir trabalhar na vinha. E se nós formos olhar a vinha hoje, a vinha é a igreja, é o reino, onde nós somos chamados a trabalhar. E o Senhor vai e chama o primeiro filho, o que ele faz? Vocês lembram? Ele diz: pô, pai, não vou, quero ir. Quantas vezes o pai e a mãe pedem as coisas pra gente, a gente fala: não vou, não quero ir. E ele foi sincero. Ele falou: pai, eu não quero ir, não estou com vontade de ir. Mas depois ele para, o pai vai, ele para, reflete e pensa assim: eu não quero, essa não é a minha vontade, mas é a vontade do meu pai. Então eu quero fazer a vontade do meu pai. Então eu simplesmente pego as coisas que eu faço, que meu pai pediu. O outro filho, né? O pai fala: filho, vai trabalhar. Vou, pai. Imaginando: nossa, pai, fique tranquilo, claro que eu vou. É que nem mãe quando fala: filho, vai arrumar o quarto. Claro, mãe, que eu vou. Está até hoje lá, né? Às vezes esse filho, nós não percebemos se ele queria ou não trabalhar. Mas nós percebemos uma coisa: ele queria agradar ao pai. Esse filho, o único pensamento dele não era fazer a vontade do pai, mas agradar ao pai. Está vendo porque os publicanos e as prostitutas os precederão no reino do céu? Porque por muitas vezes a prostituta e o publicano não aceitou fazer a vontade do pai e viveu no pecado. Mas quando ela ouviu e ele ouviu a palavra, eles deixaram a vida, que vai lá, né? E foram ao encontro de Deus. Então significa que, à primeira instância, eu não queria, mas eu fiz depois a vontade do Pai. E os doutores da lei, né? Aqueles sacerdotes, os anciões do povo, que viviam na igreja, fazendo uma analogia, né? Viviam no templo, conheciam a Deus e queriam agradar a Deus, e agradavam, mas muitas vezes não faziam a vontade de Deus. Então hoje a liturgia, para mim e para você, quer questionar o quê? Eu sou aquele que agrada a Deus? Ai, que bonito, eu rezo o terço diariamente. Vai que Deus castiga, né? Eu rezo o terço, eu tenho vida de comunidade,
eu faço tudo certinho, né? Não faço nada de errado. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Mas agradando a Deus, você está fazendo a vontade dele? A vontade de Deus é que a gente viva na radicalidade a sua palavra, mesmo que nos custe. Aí nós vamos ali na segunda leitura e nós vemos, será que Jesus queria fazer a vontade do Pai com toda a alegria do mundo? Imagina você ir e falar, então, você quer ir para a cruz? Então vão te bater um pouquinho, vão bater bastante, vão te arrebentar, vão te machucar, depois vão te crucificar. Olha que beleza, né? Quem que não quer ser crucificado, gente? Eu quero. Com certeza Jesus não queria ser crucificado, porque ele sabe que ia doer, ele sabia que era humilhante. Mas o coração de Jesus queria fazer o quê? A vontade do Pai. Ele não quis agradar ao Pai. Porque agradar ele podia falar, não, Pai, não, eu quero, aí chega na hora, não quero mais, não vou ser crucificado. Então Jesus não faz, ele não agrada a Deus, mas ele faz a vontade do Pai. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós, que somos cristãos, estamos aqui hoje, muitas vezes estamos acostumados a agradar a Deus, agradar aos outros, enquanto está frio a gente entra porque queremos agradar os outros, não é verdade? O Senhor não nos chama para agradar, mas o Senhor nos chama para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é que a gente se converta, que a gente mude a nossa mentalidade, que a gente deixe as práticas de pecado e passe a ter um coração de comunhão com Deus, ter bondade, ter afabilidade, porque aqui a leitura, o Evangelho, nos mostra até a liberdade diante da salvação. Deus salvou a todos nós ou não? Salvou. Então nós somos salvos? Estamos, certo? Mas, diante dessa palavra, nós temos uma liberdade. Eu quero ser salvo, porque eu posso não querer ser salvo. A decisão é... Então eu e você hoje somos convidados a quê? A olharmos para a nossa vida no dia de hoje, a percebermos na prática o que nós na prática podemos fazer para fazer a vontade de Deus e não para agradá-lo. Claro que quando a gente faz a vontade de Deus, nós agradamos, não é? Deus vai ficar contente conosco, com certeza. Mas a finalidade primeira é fazer a vontade dele. E como que nós estamos? Pensa um pouquinho. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida? Ali, com os meus irmãos da comunidade, na minha casa, com a minha família? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus na minha pastoral, no meu movimento, no meu trabalho? Não é? Às vezes, para agradar, eu fico pensando, né? A semana que vem tem eleição, não é isso? Né? Antes de vir para cá, eu estava fazendo mais uma faculdade, né? Não basta, tem trabalho quase, a gente quer estudar, né? Eu estava fazendo ciências sociais, então tinha aula de ciências políticas. E a gente vai percebendo a essência da política, né? Porque a política, o sentido dela é o bem de todos, não é o bem de alguns, mas é que todas as pessoas tenham aquilo que precisam para sobreviver com dignidade. Isso é política. Olhar o meu irmão e ver que ele precisa, e todos nós podemos favorecer, e as pessoas que estão no governo fazer com que a polis tenha essa qualidade de vida. E nós percebemos hoje que os políticos querem fazer o que conosco? Agradar. É ou não é verdade? Às vezes nós queremos votar numa pessoa não porque ela é boa de fato, não porque ela vê o bem de toda a comunidade ou de toda a sociedade, mas porque ela me agrada. Nossa, essa palavra hoje ela vem muito de encontro. Será que nós votamos nas pessoas porque elas nos agradam, porque elas vão dar alguma coisa para mim, ou porque elas vão fazer um bem para todos nós? Porque às vezes o bem de todos não me satisfaz. Mas será que como cristão eu não tenho que pensar na comunidade, ao invés do meu prazer próprio? Então que nós possamos hoje, diante desse Evangelho, diante dessa palavra, diante da liturgia desse fim de semana, olharmos para a nossa vida e tomarmos uma atitude. Você quer agradar a Deus ou fazer a vontade dele? Ninguém falou nada. Eu quero fazer a vontade dele. Então se prepare, porque nem sempre vou estar sorridente e simpático.
E tem vezes que eu vou ter que fazer a vontade de Deus e não agradar, não é verdade? Porque o princípio da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Então eu queria convidar você agora a colocar isso no seu coração. E eu vou fazer uma oração, você repete, pode ser? Repita assim comigo: Senhor, diante desta palavra, eu me coloco para fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, entrar no reino dos céus. Porque eu creio, Senhor, que só vai para o céu quem faz a sua vontade. Muitas vezes, Senhor, eu quis te agradar, mas não fiz a tua vontade. Por isso, nesta noite, eu te peço a graça de em tudo fazer a tua vontade. Levemos ao Senhor nesse momento, então.